Então, hoje, mais uma vez, retomando o nosso estudo, né? Nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 1, o convite ao bem. A gente, no domingo passado, leu a primeira parte desse capítulo e tem muita coisa que me chama atenção nesse capítulo, né? A palavra do instrutor Metelo, que ele vai passar orientações para os grupos que vão sair do nosso lar e ir em direção às zonas mais próximas da crosta, né, de sofrimento, umbral. E o que chamou atenção para mim nessa primeira parte é o quanto que ele mostra, né, do equívoco dele também, de que ele, nessa busca pela ascensão, pela devoção à religião, né, buscando os planos maiores, a hora que ele desencarna e quer subir, e ele se depara com o próprio Cristo, voltando e fazendo movimentos constantes de auxílio a essas zonas de sofrimento, que ele, de certa forma, tinha intenção de deixar isso para trás. Então, para que nós não nos esqueçamos disso, né? Daqueles que ficam para trás, das zonas de sofrimento, daqueles que erram, daqueles que se enganam, e nós vamos dar sequência desse momento em diante. Então, e ele termina, né? Do domingo passado a gente terminou com ele dizendo daqueles que são grandes no mundo espiritual e que são grandes, como ele fala aqui, ó, mediram a própria grandeza pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificar o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes, né? E aí ele fala por o quanto é necessário nessa busca por elevação a gente não nos esquecer de juntar tudo isso com a lucidez, com o entendimento, né? Para evitar o egoísmo e a vaidade que acabam acontecendo com muitos de nós, com muitos daqueles que partem, né, nessa ascensão que é normal. E não tem nada de errado a gente querer estar em condições melhores espiritualmente, mas é que isso só não coaduna com deixar pessoas para trás. Isso não faz parte da fraternidade, do amor que o Cristo nos ensinou. Então, quando ele está falando isso, mostrando para o grupo grande ali, aqui nós vamos seguir a partir desse momento. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. Então, olha a chamada de atenção que ele dá aqui para que a gente preste atenção, né? A vaidade e o egoísmo não só está presente e é motivo de queda para nós, os encarnados, é também do lado de lá, depois da morte, né? Depois do desencarne, muitos espíritos são vítimas também da vaidade, do egoísmo e que acabam aprisionando, travando também esse movimento de ascensão. Mas ele está falando isso, né? Que quando ele estava na carne, quando ele estava encarnado, isso parecia mais claro para ele, que assim, isso era um problema da matéria. Do lado de lá, tudo era diferente. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana. Então, voltando ao que nós falamos várias vezes lá atrás, né? As religiões, até então, mostravam, e muitas ainda mostram, né, uma passagem para o lado de lá que a gente só vai encontrar ou um paraíso facilmente alcançado se, por exemplo, supostamente, né, dessa maneira, porque eu vou a um determinado culto religioso, porque eu me digo cristão, porque eu peço perdão dos meus pecados, pronto, eu vou estar já merecendo um paraíso do lado de lá. Porque eu sou espírita, por exemplo. Porque muitos espíritas pensam assim. Acham que as outras religiões não estão muito
alinhadas, o que é um equívoco, porque muitas religiões, em todas as religiões, tem os que compreendem a mensagem adequadamente e tem os que não compreendem adequadamente. E no Espiritismo não é diferente. Mas, de uma forma geral, as outras religiões pregam ainda que não conhecem e não aceitam a reencarnação, que só temos uma chance. E do lado de lá, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, dependendo do que a gente fizer no final ou no meio desse caminho. Mas esperávamos um paraíso fácil de ser alcançado, mesmo com uma série de deficiências, com uma série de imperfeições. E a gente, no Espiritismo, entende que isso não é verdade. A gente só vai gozar da plenitude, da paz, da felicidade, quando a gente tiver avançado em todos os setores, deixado para trás todas as tendências inferiores que a gente carrega. Mas isso era um conceito que ele estava falando que ele tinha. Ou, né, um céu, um paraíso fácil, ou temíamos um inferno difícil de realizar a obra divina. Então, isso era o conceito, e ainda é, por muitos, aceito, né, refletido dessa maneira. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente continuação da vida. Então, não é milagroso, né? A conquista do ambiente angelical ou a punição eterna. O que existe depois da nossa vida encarnada é a continuação da vida do nosso espírito. Da mesma maneira, se nós desencarnamos com uma série de apegos, com uma série de contradições, com uma série de dificuldades, de insentimentos, do lado de lá a gente vai continuar exatamente daquela maneira, com a mesquinhez, com as paixões, com a maldade, com tudo continua do lado de lá. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. Então, mostrando que o que nós vamos encontrar do lado de lá é principalmente o que nós estamos vivenciando hoje. Em ambiente já de equilíbrio ou de desequilíbrio. Tudo se mantém depois da passagem, né? Oi, Adriana, tudo bem? Nós estamos já começando aqui, tá bom? E aí ele segue falando com relação a isso, né? A esse equívoco de conceito do que era depois da morte e o que é a realidade. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui. Então, isso é algo para a gente pensar muito, né? Porque exatamente os problemas que nós estamos vivendo ainda aqui são os que continuam do lado de lá, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. E é por isso que aqui, é hoje, é a cada dia que nós temos que lutar contra essas nossas imperfeições, essas nossas dificuldades e aprimorá-las para poder chegar do lado de lá e estarmos em condições melhores. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Então, é o que ele está falando. Nós não estamos em... É só um outro ambiente material. E do lado de lá, a gente sabe que é semimaterial, a densidade, a vibração é diferente. Mas é a continuidade que nós vamos vivenciar. Oi, Felipe. Boa noite. Tudo bom? Olá, Marco. Boa noite. Boa noite, boa noite. Depois você pega ali o comecinho, hein, que é muito bonito esse capítulo. Para não perder nada. E aí... Eu vou pegar. Tranquilo. Eu sei que você pega, sem falta. E aí, ele segue Metelo falando: como não equilibrar, portanto,
o coração no exercício efetivo da solidariedade. Então, como é que a gente pode não querer ou não buscar isso constantemente? Seja encarnado, seja desencarnado, porque ele está contando a experiência do que ele teve de surpresa do lado de lá também. Ele achou que porque ele já tinha feito muito, no meio espírita mesmo, talvez, quando encarnado, ele falou: não, agora desencarnei, beleza, eu quero conhecer os mundos elevados, quero avançar, quero. E estava sem se preocupar muito. E como então não nos preocuparmos com a solidariedade, com a caridade, com a fraternidade, com o enxergar a qualquer um, a todos como irmãos e querer aliviar, de certa maneira, aquilo que muitas vezes nós mesmos poderíamos, há pouco tempo atrás, estar sofrendo e com dificuldade também. Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Olha o que ele fala agora. Porque ele está falando assim, ó. O que parece, né? Às vezes, puxa vida, então a gente quer dizer que por mais que a gente se esforce aqui, a gente do lado de lá, a gente não merece conhecer esses mundos de mais equilíbrio, de paz, de. A gente tem que ficar aqui mergulhado nesse sofrimento. E olha que ele chama atenção para isso. Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Quer dizer, não é se mergulhar nos equívocos, na materialidade, em voltar para trás e então abrir mão de um equilíbrio, de um bem-estar adquirido. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos. Então não é porque então o pai promete e nós estamos chegando próximo desses locais, desses ambientes, que ele quer que a gente adote a posição do filho pródigo, que nega o que o pai oferece, o que nós temos reservado para nós como herança daqueles que são realmente, que se colocam na condição de filhos verdadeiros do pai, quer dizer, exemplificam as qualidades do pai. Não é isso, não é abandonar, menosprezar e voltar a falar assim, então agora eu vou largar tudo, vou viver dessa maneira. Não, eu me lembro quando eu li esse trecho, né, de não mergulharmos no lodo antigo, eu me lembro de uma frase que é dita, né, com frequência nesses ambientes de ensino. A luz desce na lama sem se contaminar. Então, é para que a gente aprenda a andar, a trafegar nesses ambientes de necessidade sem estarmos contaminados com os erros também. Mas é talvez nesses ambientes onde mais as pessoas que já adquiriram um certo conhecimento são necessários. Então não é para que a gente adote a posição de filho pródigo, então vamos abandonar a luz e vamos mergulhar na lama. Distanciados voluntariamente do eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Então não é para a gente desistir de realmente evoluir, avançar, de termos uma paz, um equilíbrio, um conhecimento espiritual. Porque o que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós estamos buscando esclarecimento, conhecimento, nós estamos nos esforçando para entender bem o que o André Luiz, através do Chico, nos passou. Mas a partir do momento que a gente adquire isso, que a gente não mergulhe, como ele falou, na vaidade e no orgulho, no egoísmo. Porque você, agora que eu entendo, não vou me misturar mais com esses que estão para trás. A gente não pode se esquecer que a gente estava, há pouco tempo, um pouco atrás. E aí ele segue então falando sobre isso. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Então olha aqui, ó, o pedido. E é exatamente o que nós estamos acompanhando. E vamos começar com esse livro, né? O André Luiz passou muito tempo no umbral. Acordou. Começou a receber instrução no nosso lar. Tem trabalho no nosso lar. Ele poderia seguir trabalhando só lá ou buscar seguir o Alexandre, como a gente viu no final do livro passado,
que já alcança a possibilidade de ir para esferas superiores. E é isso que o Metelo está falando. Nós não estamos falando para a gente parar de querer subir, mas é para não nos esquecer dos que estão atrás, voltar, olhar para eles e ajudar. Então, olha, apelamos no sentido de cooperar nos trabalhos de socorro às esferas escuras. E é por isso que ele está falando para esse grupo, porque é o grupo que está disposto a fazer esse mergulho nessas zonas umbralinas para poder socorrer, acudir. E ele segue: sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Olha isso. Vocês têm liberdade, vocês têm tempo, vocês vão continuar aprendendo e estudando na nossa colônia um pouquinho mais elevada. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese, da subida, da ascensão. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte. Então, é o apelo, é o pedido para que eles e muitos outros, e nós também, se possível, fazemos o mesmo mergulho ou o mesmo movimento para aqueles que ainda estão mergulhados nessas zonas dos erros, do pecado, dos enganos, dos atrasos. Então são esses que estão errando ainda no vale da sombra e da morte. E Metelo está falando, ele como velho cooperador dessas tarefas, pede que nós tenhamos interesse em continuar ou de começar o movimento nessa direção. Aguardando a esmola possível de vosso tempo, em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos. Olha isso. Eles estão lá não porque Deus determinou, não é uma punição, mas em razão da imprevidência deles mesmos. São enganos, equívocos que fazem as pessoas tomarem caminhos infelizes, que prejudicam aos outros, que prejudicam a si mesmos. Não é porque Deus falou, não, agora você vai ficar aqui, porque é aqui que você vai pagar pelo que você fez. Não é por determinação divina. É a imprevidência de cada um de nós, de cada um deles, que mantém eles numa faixa vibratória de sofrimento. E que se não tiver alguém que vai lá e com paciência estende a mão, porque muitas vezes a gente vai estender a mão e eles não vão querer segurar na mão. Mas sempre estando junto, sempre trazendo a palavra, sempre trazendo conforto, a gente estando ali, oferecendo a oportunidade, muitos deles vão estar prontos e vão estar muitas vezes sensibilizados pelo nosso amor, pelo nosso interesse de poder fazer alguma coisa que diminua, que minimize esse sofrimento que eles estão fazendo. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Então, olha o que ele está falando sobre, né, a questão de eles estarem sofrendo, não por punição divina, mas por imprevidência deles mesmos. E aí, Metelo termina perguntando, fazendo uma pergunta para nós. Se nós estivermos condenando algum destes, quem de nós não foi invigilante algum dia e não mergulhou e não sofreu pela própria imprevidência? Em diversos graus. Agora a gente pode lembrar do que a gente tem consciência, do que a gente está vivenciando nessa nossa encarnação, com essa consciência. Mas e no passado? Quanto que será que nós já não fizemos de semelhante ou pior do que aquelas pessoas estão ali a vivenciando? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido.
Então, olha o que ele está falando agora, porque ele está chamando a atenção dos amigos ali do mundo espiritual e falando que nós, os encarnados, eles não podem esperar muito. Talvez essa fala esteja também muito bem encaixada, porque quando esse livro foi escrito, muito pouco se tinha conhecimento do mundo espiritual. André Luiz estava começando a passar no século passado essas informações que hoje, para a gente, já tem quase um século. Mas olha os exemplos que ele vai dar agora, porque a humanidade não tinha consciência plena do que o Espiritismo nos trouxe. E então o Metelo está falando, dos que estão lá na Terra, a gente não pode esperar muita ajuda nesse sentido, por quê? Olha o que ele fala. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. O que ele está nos mostrando aqui, né? Várias tentativas eles fizeram de pegar espíritos que estavam encarnados e no desdobramento, ou no sono, ou em mediunidade, levaram esses espíritos para conhecer essas zonas de sofrimento, para que eles pudessem ver, vocês estão vendo isso daqui? Isso é o que acontece com vocês ou conosco depois da passagem pela matéria. Vamos tentar trabalhar para que não seja assim ou para minimizar. Então é o que ele está falando. Quando nós convidamos algumas pessoas, quando saindo do corpo fisiológico, em sono ou em mediunidade, em desdobramento, eles voltam e contam de maneira um pouco distorcida. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não estou falando que nesse exemplo é distorcido. Mas o que é que foi feito com Dante Alighieri na Divina Comédia? Então, Dante Alighieri foi levado ao mundo espiritual para conhecer essas zonas, todos esses níveis dos planos espirituais. Dante Alighieri viu as zonas umbralinas, as zonas dos abismos, das trevas mais densas, viu os planos um pouco mais elevados, e ele veio e nos descreve um pouco do que ele visualizou lá. Mas como ele, agora, Metelo, vai citar outros exemplos. Ele começa com esse Bernardin de Saint-Pierre. Alguém queria falar alguma coisa, José? Sim, eu vou precisar sair porque furtaram o carro do meu filho aqui, tá todo mundo meio louco. Me Fique desculpa, tranquilo, tá? José. Eu tô saindo. Vai com Deus, que Deus aí acompanhe vocês. Então, quando ele fala agora, ó, Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Se a gente pesquisar na internet Bernardin de Saint-Pierre, a gente vai encontrar. É um escritor, romancista francês, que ele foi, como está falando aqui, olha o que eles estão nos informando. Ele foi levado ao mundo espiritual para conhecer essas zonas de sofrimento. E quando ele volta, ele confunde as coisas. Para ele não enxerga como sendo o umbral que é da própria crosta da Terra. Ele volta e escreve do que ele viu e afirma que é o planeta Vênus que ele foi visitar. Porque na concepção nossa, antes da gente ter esse conhecimento, a gente acha que se existem outros mundos, é em outro planeta. A gente não conseguia antes entender que são padrões, níveis vibratórios que se misturam com com o nosso mundo dos encarnados. O próprio mundo espiritual que nos orienta, que nos acompanha aqui,
é um mundo paralelo que a gente não enxerga. Alguns enxergam, mas a maioria não enxerga. E ele, por desconhecimento, descreve falando que é o planeta Vênus. Mas na verdade não, o que ele presenciou foi o planeta Terra, a dimensão vibratória em outros níveis do próprio planeta Terra. E ele cita com outros exemplos. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos. A mesma coisa, um astrônomo recebendo inspiração, intuição, mas ele descreve como sendo, olha, é em outros mundos que tem isso, isso, aquilo. Afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Outro exemplo, Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras. Então, olha isso, Teresa d'Ávila frequentou espiritualmente o umbral da Terra, o nosso umbral aqui, e torna ao corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Para ela, na concepção dela, o que ela foi ver foi o inferno, o lugar onde as religiões ainda descrevem, um lugar que a gente não sabe onde é, mas é um lugar que é o inferno. Não, eram as zonas espirituais aqui ao redor. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Então, o que a gente está vendo aqui? A limitação humana passando com as suas particularidades o que é o lado de lá. E isso a humanidade teve histórico que foi acontecendo e sendo trazido de diversas formas. Qual que é o diferencial que a gente sabe que é o diferencial que a gente tem hoje em dia? O Chico, o nosso querido Chico, ele era um médium de um potencial e de uma pureza diferente de tudo que a gente tinha até então. E por isso que tanto a espiritualidade utilizou dele, porque ele soube não misturar, ele soube não colocar o seu personalismo, ele abriu as portas para que a espiritualidade passasse da maneira mais clara o que a gente teria que ouvir. E então isso que nós estamos lendo aqui é um destes livros, que o Chico passou através da escrita dele, da psicografia, pelo espírito de André Luiz, essas informações de maneira mais cristalinas, mais puras, mais confiáveis. Então, para nós, os espíritas, né, nós temos duas bases mais sólidas, não que não tenham outras, existem inúmeros médiums excelentes, mas as bases mais sólidas para a gente é a codificação, é o próprio Allan Kardec, que teve um cuidado exagerado com a seriedade do que ele estava fazendo, e com não colocar nem mérito pessoal, até porque, se vocês não sabem, Allan Kardec nem se chamava Allan Kardec. Ele se chamava Leon Denisard Hippolyte Leon Denisard Rivail. Quer dizer, ele mudou o nome para não atrelar ao nome, à personalidade dele, tudo o que ele fez. Então, Kardec e Chico Xavier são as referências mais puras que a gente tem para a gente se apoiar. E outros vêm e continuam esse trabalho, a gente sabe, mas quando a gente tem dúvida, a gente se apoia nesses dois. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Então, até então,
Estes que foram mensageiros, eles acabaram colocando um pouquinho do que acreditavam, das suas personalidades e confundindo um pouco o que viram com o que acreditavam. Porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Então, olha aqui uma das diferenças do Chico. O Chico era a humildade, o Kardec também. E então eles não misturaram isso. Mas estes outros misturaram, porque ainda estavam apegados demais ao chão inferior, né, como ele descreve aqui, ao próprio eu, né, que é o egoísmo, a vaidade. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. Então, só nos abrindo, né, a mente para que a gente entenda. Eles erraram assim na forma de descrever por conta de algumas ainda imperfeições, mas esclarecendo. Tudo isso faz parte do nosso orbe, da crosta do nosso planeta. São dimensões em níveis diferentes que acompanham o mesmo globo. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Então, os mundos espirituais que nós estamos estudando, o nosso lar, as zonas de umbral que já foram descritas nos mensageiros, no nosso lar, no, nos missionários, fazem tudo parte da nossa terra. E o que nós vamos ver nesse livro também daqui para frente. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Então, o que acontece é que muitos de nós, né, acabam se enroscando em determinadas sensações e vibrações e ficam enroscadas nessas zonas, como ele fala, de sofrimento e de medo. E isso nada mais é do que a continuação desse estado de espírito, mesmo depois do desencarne. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Então é algo natural. Até esse tempo que se passa no umbral é algo que faz parte do tempo de engano, de, às vezes, doença mental que a gente se enrosca. Mas não é tão tenebroso como se pinta. Não é um inferno eterno. Então é natural, a gente pode sair daquilo, a gente pode mudar o padrão, a gente pode sair e auxiliar esses irmãos e tirar eles dali. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Então, isso é o que acontece com muitas almas, depois que partem. Acabam não entendendo exatamente o que é e se fecham num sofrimento que às vezes leva muito tempo para poder sair. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Então é isso, são isso as zonas umbralinas. É isso o ambiente para onde nós vamos, se nós também ficarmos apegados a essas determinadas inseguranças, a essas determinadas paixões, como eles falam, né? Criadas por elas mesmas nos desvairamentos passionais.
Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios desatinos, mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Então, o que o Metelo está falando é o seguinte: como é que nós vamos contar com muitos dos que estão lá na Terra encarnados, se eles mesmos já estão mergulhados nesse dia a dia, né, de equívoco, de apego, de desencanto, de pânico, de medo? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Então, o que é o trabalho que eles vão fazer? Levar esperança, levar consolo para estes que sofrem. É falar para eles assim: não acabou desse jeito. Não é assim como você imaginava. Não acabaram as chances. Você não vai sofrer eternamente. Jesus veio prometer para todos nós. E através desses princípios e preceitos evangélicos, abrir os horizontes para esses que se fecham e não conseguem sair, não conseguem ver luz. Então, esse é o trabalho deles, que vão visitar o umbral, nesses que se fecharam nesses ambientes, e esse pode ser o nosso trabalho também, se a gente começar a entender isso, se a gente fizer esse movimento para não entrar nisso e para levar o auxílio do consolo e da esperança a todos os que não estão enxergando assim. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação talvez de quadros das esferas sombrias, que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a hora de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Então, mais uma vez mostrando, né, nesses ambientes de oração, de palestra no mundo espiritual, é tão elevado, né, o padrão vibratório deles, que eles veem realmente as bênçãos descendo do céu e preenchendo, né, e equilibrando a alma de cada um dos que estão ali. E transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa. Olha que interessante. Depois que ele fez a palestra, e ele, como o André Luiz falou, né? Naquele momento de silêncio, parecia que ele estava vislumbrando esses ambientes que ele estava descrevendo, e aí, com o intuito de mostrar para eles, ele mostra, como ele está falando, num grande globo de substância leitosa. É algum mecanismo de visão, né? Através de um aparelho ali no mundo espiritual. Como nós já vimos descrito isso desde o nosso lar. Quando o governador fazia a oração, eram passados em telões, para que todos vissem o que estava acontecendo lá na governadoria. Agora, aqui, Metelo, também através de algum equipamento, ele está mostrando para estes que estão vindo as zonas umbralinas que ele estava descrevendo. Então, ó, situado na parte central do templo, então lá no meio do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Então ele estava apresentando como se fossem fotos dessas excursões
que ele fazia. Como a gente faz quando a gente vai num local e às vezes a gente quer mostrar, a gente traz um vídeo, um filme, uma foto ou um filme. Hoje isso é cada vez mais fácil, mas na época, imagine, isso não era realidade. A televisão estava começando, né? E eles também faziam uso disso para poder passar e mostrar, sensibilizar, orientar aqueles que iriam trabalhar ali, né? E agora o André Luiz está descrevendo o que ele estava vendo nesses globos, né? Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. Então, são cenas assombrosas mesmo, né? Do que a gente às vezes vê em descrições em filmes de terror. Ou, por exemplo, como exatamente o que eu citei, a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, as ilustrações desse livro mostram essas áreas onde ele passou, espíritos sofrendo, mutilados, chorando e com monstros, verdadeiros monstros, indo até eles para poder assustar ou punir ou fazer algo que fosse de terror. As paisagens, analisadas de tão perto através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Então, olha o que o André Luiz está falando. O que ele estava vendo não dava só a sensibilidade para emocionar, dava medo. Dava medo de ver aquilo que eles estavam mostrando. E vamos abrir um parêntese aqui, né? O que não são esses filmes de terror? Senão também visões dessas zonas umbralinas descritas por pessoas que já visitaram ou que já passaram por tempo, porque nós mesmos já passamos por esses ambientes e dão medo. E é o que o André Luiz está falando, são áreas que eles vão visitar que é de dar medo. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Imaginem essa cena que ele está descrevendo. Procissões de seres humanos despojados do corpo, então são almas sofridas em ambientes de céu escuro, ameaçadores. Então imaginem a multidão andando, vagueando por essas zonas de treva, com o céu escuro, cataclismos de natureza magnética. Eu imagino, né? Raios, faíscas, energia diferente, negativa, pesada. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Então aí passa pela cabeça do André Luiz, para onde que eles estão indo? Como se sustentariam os ajustamentos de almas desalentadas e semiconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atolados em poços escuros de lama e padecimento? Então, como é que ajuda? Para onde vão? Como é que faz? Com essa multidão que eu estou vendo aqui, o André Luiz estava pensando. E em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: Muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne. Olha agora essa informação que o Metelo está falando. Ele está descrevendo uma zona que a gente fala, nossa, que coisa horrível. Quem é que está ali para trás, né? Não deve ser nem alguém conhecido. E olha agora o que o Metelo está falando. Muitos de vocês sabem que os meus pais estão neste local. Os que me foram pais na última existência ainda estão aprisionados a esse lugar.
Mas olha o que ele quer concluir. Prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas esferas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Então, olha o que ele está falando. Vocês sabem que eu tenho os pais ali naquela zona, mas saibam, não é só por eles que eu estou indo. Não tem nada de egoísta, eu não estou indo só por eles, porque aqui a gente aprendeu a ampliar o conceito de família. A qualquer sofredor, meus pais também, mas a qualquer um. Eu não vou parar meu trabalho quando eu resgatar meus pais. Provavelmente é isso que ele queira dizer. Ou eu não estou fazendo esse tipo de trabalho só porque meus pais estão lá. É isso que a gente também tem que acordar. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro e procurei alijar em mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Então, apesar do André Luiz ter ficado curioso, ele freou. Falou assim, eu não estou aqui para querer, né, saber de particularidades da vida alheia. Ele citou isso e não vai entrar em detalhes, é porque não é para a gente saber. Findos os trabalhos, que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a assembleia de sua afeição quase integral era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos. Mãe, você quer falar alguma coisa? É isso aí. Marco, uma pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, se eu tive visões com rostos para assustar, que dá medo mesmo, o rosto pode ser que a pessoa não tem nada a ver com a maldade. Você diz o rosto da pessoa que você viu. É, isso. Não, pode ser que não. Porque às vezes não é o espírito da pessoa que assombra aquela alma. Às vezes é a minha mente que tem aquela pessoa como alguma coisa ruim ou alguma coisa errada e aquilo me assombra. Então, Mas ela não era nada do mal. exatamente. Pode ser que não era a pessoa em si, mas pode ser que do lado de lá a gente encontre as pessoas com quem a gente prejudicou e essas pessoas estejam guardando rancor e elas venham cobrar o que nós fizemos por ela. Porque a gente viu a descrição em vários capítulos isso, né? Do lado de lá, por exemplo, aquela senhora que desencarnou e encontrou uma legião de escravos que ela tinha tratado muito mal e eles estavam lá esperando por ela e eles assombraram ela. Agora, o mundo do sofrimento psíquico, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma imagem de alguém que a gente tem um sentimento de culpa ou a gente tem uma mágoa muito grande daquela pessoa porque ela nos fez um mal e às vezes a gente guarda aquela pessoa como sendo a personificação do mal que a gente pode receber. Mas às vezes a pessoa avançou já. Aquele espírito pode ter tomado outros caminhos, mas a nossa mente cria os nossos monstros. Então, nem sempre o que a gente vê é exatamente o que é, né? A pessoa, o espírito que é. Mas às vezes é o que a nossa mente criou. Né? Isso. Certo. Obrigadão. Nada. Tive a impressão, então aí ele está falando que quase todos, né, estavam interessados em ajuda ao próximo. É claro, né, era um grupo que estava ali pelo que eles tinham a intenção já de descer para fazer esse tipo de auxílio. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar,
percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Então, são os vários grupos que dali partiram para depois fazer os trabalhos no umbral. Um deles, né, era o grupo André Luiz. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados. Olha então tinham grupos que eram especializados em ir auxiliar os criminosos desencarnados. Outros ao socorro de mães aflitas. Olha isso, mães aflitas do lado de lá também ficam no umbral às vezes, por conta de uma aflição desmedida, que não enxergam a ascensão, o desprendimento. Então existem grupos que vão acolher, vão cuidar dessas mães, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Então mães que partiram deixaram filhos e não conseguiram se desligar dessa preocupação, desse sofrimento. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos da carne, pelos agonizantes na crosta. Então, todo tipo de sofrimento a gente não pode engessar assim, ó, falar assim, olha, porque às vezes eu falo, ó, quem está no umbral é quem matou alguém, quem roubou alguém. Esses são os criminosos que vão para o umbral? Não. Tem todo tipo de problema que nós podemos nos enroscar, né? E ele está citando inúmeros aqui. Consciências encarceradas no remorso, mães que sofrem pelos filhos que deixaram para trás, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens. Olha isso. Isso é algo que é raro da gente ver na descrição. A gente não tem muitas citações de crianças umbral, mas aqui eles deram um ponto, né? A maioria pode já estar bem acolhida, pode sim, mas existem crianças que ficam também enroscadas em pensamentos. Existem hoje em dia crianças que se suicidam. Imaginem se essas crianças, que padrão mental que elas se encontram. E esses grupos também auxiliam nesses setores. Pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados. Olha isso, até pessoas que vieram com missão e se desviaram, se perderam. E ficaram de novo enroscados nessa zona de transição. Pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas. Então, olha isso. Grupos que saem para poder ajudar aqueles que não conseguem sair do lado do corpo que morreu. É tão apegado ao corpo que o corpo morre, o espírito sai, fica ali e não consegue sair de perto. E esses grupos vão auxiliar a estes também. Pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Para todos, possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Então, olha isso, o Metelo foi em cada grupo, orientando, estimulando, segundo as características de cada grupo. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos a se desencarnarem presentemente na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos atender-lhes aos casos pessoais. Então, olha qual que é o trabalho desse grupo. Eles vão auxiliar no desencarne de 5 colaboradores já encarnados, que trabalhavam já na divulgação, nos trabalhos evangélicos aqui, né?
Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentando-nos individualmente, e depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Então assim eles saem, né? Recebem as orientações, o auxílio direto, né? As palavras diretas de Metelo, e Metelo seguiu ainda orientando os outros grupos, e eles saíram ali daquele local, no nosso lar, que se chama Templo da Paz, já para começar essa caravana, né, de auxílio ao umbral. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidara para o banquete celeste da luz. André Luiz. Então aqui encerramos, né, esse primeiro capítulo com muita coisa, né, que o Metelo falou para a gente, que vale a pena a gente relembrar, reler, para que a gente não se perca, né, nessas orientações. Mas daqui para frente a gente já vai acompanhar então o grupo descendo para esses locais de sofrimento e de terror, como o André Luiz falou. Aí na semana que vem a gente vai começar o capítulo 2, que se chama No Santuário da Bênção. Certo? Certíssimo. E aí, com relação ao capítulo, com relação às novidades que o André Luiz nos traz, alguma coisa que alguém queira falar? Para mim está tudo tranquilo. Tranquilo, né? Então tá joia. Tá. Que nós possamos, então, receber essas bênçãos, né? E aproveitar cada vez mais, incorporar isso e entender de fato para a gente poder seguir com essa lição que o Metelo nos deu, né? Porque às vezes a gente acha que a gente já está num bom caminho e ainda muita coisa talvez a gente não entenda, né? Talvez a gente não enxergue. E para que a gente não chegue do lado de lá com tanta surpresa, que a gente aproveite o tempo para poder descobrir, né? Desvendar. Então que Deus nos dê cada vez mais lucidez, né? Que é o entendimento com luz, né? Através da iluminação, para que a gente possa levar isso para o nosso bem próprio, né? Para a nossa evolução espiritual e para que a gente possa ajudar efetivamente aos outros, né? Certo? Se Deus Então, que quiser. Deus abençoe nossa semana. Amém. Boa noite para todos. Até Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. Jesus seja.